Você sabe muito bem que um cristão verdadeiro é alguém que tem fé. Como é que a gente pode saber se a nossa fé é verdadeira? Como saber se a nossa fé ela é real? Talvez você pense que nesse vídeo eu vou começar aqui a citar uma lista de comportamentos que você tem que demonstrar para ser uma pessoa de fé. Ler a Bíblia, viver em oração, fazer o bem, cumprir os mandamentos, colocar Deus em primeiro lugar da sua vida e por aí vai. O problema é que muitas vezes essa mesma lista é a lista das suas maiores dificuldades. E aí então eu volto à pergunta: como é que a gente consegue saber se a gente tem fé? E se a gente tem pouca fé, como é que a gente faz para aumentar ela? Seja muito bem-vindo ao canal Provérbios para a Vida, um canal que também é seu porque você que já é inscrito aqui, você gosta de participar, de mandar suas dúvidas, suas contribuições, então deixa isso aqui nos comentários. Se você está chegando agora, deixa para se inscrever só depois que você ver o vídeo todo. Aí lá no final você faz isso, se você achar que as mensagens que a gente coloca aqui toda semana, elas podem contribuir e ser relevantes para a sua vida. Combinado assim? Hoje o nosso assunto é a fé. Eu quero te contar 3 coisas bem básicas para você examinar na sua vida em relação à sua fé. Claro que no final eu pretendo fazer com que você saiba direitinho os passos que você precisa seguir para se fortalecer espiritualmente. Então vem comigo. Olha só, quando Deus criou a gente, Ele nos criou com órgãos capazes de perceber o mundo externo. A gente chama isso de sentidos. Esses órgãos são uma espécie de anteninhas que captam as informações. Você lembra lá da aula da tia Teteca, lá no ensino básico? Você vai lembrar que ela te ensinou que a gente tem basicamente 5 sentidos, dos quais 5 órgãos do nosso corpo são responsáveis por eles. Os olhos são responsáveis pela visão, o ouvido da audição, a língua do paladar, o nariz do olfato e a pele do tato. Com esses sentidos nós captamos a realidade, nós podemos entender o mundo físico. Com eles a gente pode ver, cheirar as flores, sentir o gosto de uma boa comida, sentir a maciez do pelo de um cavalo, quando a gente passa a mão assim na direção contrária ao pelo, não é legal? A gente pode, com o tato, estourar as bolinhas de ar que vem ali nas encomendas do Mercado Livre. Enfim, a gente capta a realidade de uma forma muito intensa usando todos esses órgãos. Mas se você for esperto, você já deve ter percebido que esses órgãos eles não conseguem captar aquilo que vai além do físico, ou em outras palavras, o metafísico. Por isso que esses sentidos não dão conta, por exemplo, de sentir a Deus. Por outro lado, ele escolheu uma outra espécie de via, um outro canal para entrar em contato com a gente. Esse canal é a fé, uma espécie de 6º sentido. Então até aqui você já entendeu que você não pode ver, nem cheirar, nem tocar em Deus. Mas ainda assim você tem certeza de que ele existe e o Deus que existe é o Deus da Bíblia. Como é que você sabe disso? Eu presumo que a sua confiança tem como base a própria Bíblia. Então, grosso modo, fé é isso. É uma certeza, é uma convicção daquilo que a gente não pode ver, nem sentir, mas que ainda assim a gente sabe que existe. Inclusive é assim que o próprio autor da carta aos Hebreus ele vai descrever na sua definição de fé. Está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois bem, você lembra que uma vez quando eu estudava o Antigo Testamento e a história de Abraão, quando Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu próprio filho Isaque, eu tive um pensamento terrível que meio que invadiu assim, a minha cabeça. Eu até fiquei muito constrangido pelo simples fato de ter pensado aquilo. Eu fiquei com vergonha de Deus, mas a verdade é que aquele foi um pensamento sincero que voou na minha cabeça. Eu pensei assim: poxa, para Abraão foi fácil, né? Se eu ouvisse a voz de Deus me mandando fazer alguma coisa, qualquer coisa eu faria na hora. O problema é que a gente não escuta a voz de Deus. Moisés, lá, o povo de Israel no deserto, eles também viam, eles ouviam, mas é a gente não vê nem ouve nada. Então eu não consegui escapar de um outro pensamento maligno que invadiu a minha cabeça. Aí eu pensei assim: se Abraão ouviu a voz audível de Deus, então ele não teve tanta fé assim, porque a fé de verdade mesmo é quando você não vê nem ouve nada e ainda assim precisa acreditar. Até faria sentido esse meu pensamento, mas o problema é que eu reduzi a fé a um só dos seus aspectos. Eu reduzi a fé como se fé fosse sinônimo apenas de certeza daquilo que não se vê. Essa é só uma das várias características da fé, não é tudo. Abraão não teve fé só porque ele ouviu Deus e acreditou nele. Não, mas ele completou um ciclo. Ele ouviu, mas ele também entendeu, ele aceitou e fez uma entrega radical a ele, a ponto de levantar sua faca na direção da morte do próprio filho. Fé é a obra máxima que Deus requer de nós. O apóstolo Paulo ele vai dizer também
que na vida cristã a única coisa que conta, que realmente importa, é a fé operando pelo amor. Então pega aí um papel, um lápis para você anotar bem direitinho o que é fé. Só é possível desenvolver a fé na sua vida se você primeiro entender o que é fé. Antes de iniciar, eu preciso te alertar para você rejeitar o conceito popular de fé. Para o senso comum, fé é só uma confiança, uma aposta, né? Quem faz uma fezinha, por exemplo, lá na Mega Sena ou na loteria esportiva, só está querendo dizer que tem confiança que um dia vai ganhar. Ela pode ficar jogando lá a vida inteira e vai morrer jogando na confiança de que um dia ela vai ganhar. Apaga tudo que você aprendeu sobre fé até hoje. Não é sobre esse tipo de fé que eu estou falando. Eu estou falando da fé salvífica. Tem 3 características fundamentais. Anota ela aí. A primeira delas é o conhecimento. A segunda é a aceitação. E a terceira é a confiança. E é aí que você vai medir a sua fé. Primeiro é o conhecimento, porque ninguém pode crer no que não conhece. Isso é uma total loucura. O pregador inglês do século XIX, o Charles Spurgeon, ele conta uma história de um trabalhador numa mina de carvão que, quando perguntaram para ele no que ele acreditava, ele respondeu que a crença dele era no que a igreja acreditava. E no que crê a igreja? Perguntaram para ele. Aí ele respondeu, a igreja crê no que eu creio. Aí, sem paciência, perguntaram de novo, mas nos diga em detalhes, no que você e a igreja creem? Aí ele respondeu, a gente crê na mesma coisa. A verdade é que a única coisa que esse homem acreditava é que a igreja estava certa, mas ele não fazia a menor ideia do que. Você também deve ter uma tia que é uma pessoa de muita fé, né? Na casa dela tem a imagem de Jesus, de Maria, de Iemanjá, de Buda, de Santo Antônio, tem um amuleto da sorte, um outro para espantar o mal olhado. Essa tia não entende nada das doutrinas de cada um desses, mas ela prefere acreditar em tudo porque quanto mais proteção, melhor, ela vai pensar, né? Bem, isso na verdade é um suicídio espiritual. Viver acreditando no que não se conhece é simplesmente viver uma vida de engano. Então, para você começar a responder a pergunta lá que eu fiz no começo do vídeo, se a sua fé é real, a primeira pergunta que você tem que fazer é: eu creio em Cristo? Eu sei quem Ele é? Eu sei no que consiste a sua obra? No que Ele veio fazer aqui na Terra? Por que ele teve que morrer? Por que ele teve que ressuscitar? Se você entendeu esses pontos, você pode passar para o próximo. Mas se você não entendeu bem, aqui embaixo desse vídeo, em algum lugar aí na descrição, você pode ver o link de uns vídeos aqui do canal sobre esse assunto, tá bom? Eu vou falar sobre a morte de Jesus, por que ele teve que ressuscitar, enfim. A segunda característica da fé é a aceitação. Porque alguém pode conhecer alguma coisa, mas não ter fé naquilo. Por isso que não basta conhecer bem, mas é preciso aceitar aquilo que se conhece. A fé salvífica não consiste apenas em ler e entender as escrituras, mas em receber ela dentro da alma com a própria verdade de Deus. Você também não pode fazer o que muita gente faz, né? Dividir a escritura em 2 partes, né? A parte que você quer acreditar e a parte que você prefere fingir que não existe. Não dá. Você precisa conhecer, mas também precisa aceitar a verdade das escrituras por completo. Não basta você entender que Cristo morreu pelos seus pecados se você não aceita que é um miserável pecador. Não basta você entender que Cristo é o Salvador, você precisa aceitar que Ele te salve. Que Ele te salve de você mesmo, da ira de Deus. E assim a gente vai para o terceiro ponto. A verdadeira fé requer conhecimento, aceitação e, em terceiro lugar, a confiança. Esse não é o único elemento da fé, mas é o que coroa a fé. Conta uma história de uma menina que um dia ela estava lá no 2º andar de uma casa bem alta e de repente começou um incêndio ali. Aí logo em seguida várias pessoas começaram a se amontoar lá embaixo. A menina lá na janela olha para baixo, percebe que não pode pular. Se ela fizer isso, ela ia morrer. Então ela olha para trás e só enxerga fogo. Se ela tentar atravessar, da mesma forma ela vai morrer. Então ela olha em volta, percebeu a situação que ela estava, ela viu que ela estava em perigo. Ela olhou para ela mesma, viu que ela era fraca demais para poder escapar dali com vida, até que não demora muito e um homem bem forte lá embaixo grita para ela: "Pula que eu te seguro". Aquela menina olhou em volta, olhou para ele, viu que aquela era a única chance que ela tinha. Os elementos da fé estavam ali. Ela reconheceu sua situação calamitosa, percebeu que lá embaixo havia um Salvador, ela aceitou a sua situação, também aceitou que ele era suficientemente forte para conseguir segurar ela. Faltava então o último elemento da fé, o elemento que iria coroar a fé daquela menina. Tudo aquilo fez com que ela se entregasse, fechando os olhos, ela se atirou nos braços daquele homem. Se você não conseguiu perceber, essa foi uma analogia da nossa vida e do processo de salvação em Cristo pela fé. Você deve entender a ação do pecado na sua vida, saber que Cristo morreu pelos seus pecados, você deve compreender que Cristo pode te salvar e lhe dar a vida eterna. E aí você vai estar apto a fechar os olhos e entregar toda a sua vida a Ele.
Não importa o que você tem feito até aqui, não importa o quão apático ou até mesmo o quão ímpia tem sido a sua vida até aqui. Também não importa o quanto de sucesso você já conseguiu até aqui. Não importa se a maneira com que você lida com as coisas é sempre a mesma, se é boa, se é ruim. Não importa quantos anos e quanta experiência de vida você tem. O que importa agora é nascer de novo, receber o reino como se fosse uma criança, aprendendo do zero, totalmente submissa ao Pai. E aí, quando todo esse ciclo se fecha, não tem como você não experimentar uma mudança. Mas tem um problema, eu sei. Parece que você já experimentou essas coisas e não se enxerga mais com o mesmo fervor do passado. Então eu preciso te contar uma coisa. Existem pessoas que experimentam mudanças abruptas. Esse foi o meu caso. Qualquer dia eu conto para vocês aqui a história da minha conversão. Mas em geral, quando a fé começa na alma de alguém, ela é semelhante a um grão de mostarda. Ela não nasce como uma árvore, mas nasce como um brotinho. A fé é como uma espécie de centelha, mas ela tem que ser alimentada e mantida viva até que se forme uma chama forte. E como é que essa centelha pode ser alimentada? É aí que vão entrar os meios de graça. Porque a fé é um dom de Deus, você recebe dele, pelos critérios dele. A nossa única ação nesse processo é responder a isso. E essa resposta precisa ser com a alimentação da nossa fé. O alimento dela são os recursos que o próprio Deus nos dá. Entenda que os meios da graça são os canais pelos quais são transmitidas as bênçãos divinas. E aí sim você vai ter a sua alma refrigerada. São pelos meios de graça que Deus nos concede força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e diversas outras coisas que são bênçãos de Deus na nossa vida cristã. Então existem dois tipos de meios de graça, os particulares e os públicos. Públicos são reunião para adoração e as ordenanças do evangelho, como batismo, a ceia do Senhor. E as particulares? Oração e a leitura da palavra de Deus. Falando nesses últimos, você já viu que aqui no canal a gente quer te ajudar a desenvolver esses meios de graça particulares, mas fazemos isso de uma forma congregacional. Isso porque às vezes falta motivação para você fazer isso sozinho. Uma vez que você tem uma companhia para fazer junto, você acaba tendo uma força a mais. Então participe dos nossos momentos de oração, nem que seja apenas para ouvir. Você começa aprendendo e depois isso se torna um hábito na sua vida. É todo domingo às 9h45 da noite. É um momento em que a gente entrega a Deus nossos pedidos e a gente busca transformação do nosso coração. Pode ser que a sua vontade de orar ainda esteja do tamanho de um grão de mostarda, mas é justamente com essa prática de oração que o Senhor vai transmitindo a você o próprio Espírito dele para te fortalecer, para te consolar. Da mesma forma, Deus está presente e agindo sobrenaturalmente na sua vida, na sua motivação, na sua fé, durante a leitura bíblica. É por isso que é mais fácil ler 1000 páginas da Bíblia para quem já chegou até a metade do que ler um capítulozinho para quem ainda não começou. Porque quem já está lendo constantemente está recebendo mais do Espírito Santo, como se fosse uma bola de neve. É por isso que a gente tem aqui no canal também esse mesmo propósito. Ainda que você tenha dificuldade de entender o que você lê com a gente. Eu afirmo que você não vai conseguir nem ler tudo, nem se concentrar em tudo. Isso é normal, gente. Mas o importante é seguir em frente. Quanto mais tempo você investe nessa atividade, mais você vai estar fortalecido para viver uma vida santa, para receber as bênçãos de Deus. Mas sem esses meios de graça, os vídeos, os livros, todo o resto que você tenta, não vão servir de nada. Ainda tem outro detalhe. Nenhuma fé é tão preciosa quanto aquela que vive e triunfa na adversidade. Sua fé vai ser provada. Diz Spurgeon que quanto mais exercitada nas tribulações, mais a fé cresce em consistência, em segurança e intensidade. Gente, a fé é preciosa e a sua aprovação também é. Saiba que você terá provocações na medida certa e no tempo certo. Isso vai servir para fortalecer os seus músculos espirituais. Por isso que você precisa ter o conhecimento que essas coisas fazem parte do processo da fé que te salva. Se você está assistindo esse vídeo até aqui é porque eu acredito que esse vídeo foi relevante para você. Então não se esquece de apertar aí o joinha, se inscrever para acompanhar a gente nessa busca pela sabedoria. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Até a próxima. Deus te abençoe.